Bem-vindo à aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo e vim aqui para trabalhar com vocês mais um conteúdo interessante na nossa disciplina de língua portuguesa. Retomando os nossos combinados, estamos em casa nos protegendo, protegendo quem nós amamos, sempre lavando as mãos, evitando de tocar o rosto, tá bom? E hoje nós vamos trabalhar com palavras novas, vamos trabalhar com dicionário, tá bom? Organizou seus materiais? Lembra daquele combinado? Quando o professor Rodrigo estiver vindo, já deixa ali caderno, lápis, borracha, apontador, certo? Folha nova aí no seu material, anote lá a data de hoje, aula e língua portuguesa. Tudo organizado no seu caderno? Vamos relembrar o que fizemos na aula anterior. Vocês se lembram que estamos trabalhando agora com depoimentos. Então eu trabalhei com vocês o depoimento da diretora do Instituto História Viva, a Roseli Bassi, e em seguida trabalhei com vocês o depoimento da psicopedagoga e médica doutora Yolanda, lá do Erasto Gärtner. Lembraram-se? Depois eu trouxe para vocês algumas afirmativas e descobrimos onde estavam essas afirmativas, se estavam no depoimento da Roseli ou no depoimento da Yolanda. Lembraram? Logo em seguida, eu trabalhei com vocês alguns trechos desses depoimentos, focando no uso dos porquês. Vocês se lembram? Porquê junto, porquê separado, com acento, sem acento. Lembraram dessa aula?
E, para finalizar, eu trouxe uma atividade para vocês e corrigimos essa atividade, né? Vocês aprenderam a usar o porquê e depois foram lá e fizeram a atividade. Lembraram? Muito bem. Na aula de hoje, vamos trabalhar com 4 curiosidades sobre o trabalho voluntário e uma que nem tanto. Eu vou colocar aí na tela para vocês olharem. Número 1. Ao se deparar com os problemas dos outros e trabalhar para melhorar determinadas situações, ganha-se uma habilidade essencial para liderar equipes, por aprender a olhar diversas situações sob a ótica do outro. Poucas pessoas conseguem analisar uma situação levando em consideração a diversidade de opiniões, culturas e etc. Dessa forma, a experiência prepara para trabalhar em equipe. Número 2. A maioria dos projetos sociais conta com recursos escassos, então aprende-se a trabalhar com a máxima de fazer muito com pouco. Nesse sentido, busca-se reduzir custos e, consequentemente, não fazer uso do desperdício, estimulando, assim, a criatividade, e esse jogo de cintura prepara a pessoa para enfrentar as pressões do mercado de trabalho. Número 3. Estudos apontam que ajudar o próximo traz benefícios ao coração, faz bem ao sistema imunológico, além de aumentar a expectativa de vida no geral. No campo psicológico, podemos até afirmar que o trabalho voluntário contribui para dar um sentido novo à vida, como aquela velha expressão: ao enxergarmos os problemas dos outros, vemos que os nossos são pequenos. E número 4. Ao se envolver com uma causa, a pessoa se torna mais engajada e procura ajudar a melhorar os problemas da sociedade, pesquisar ações que já estão sendo feitas e colocá-las em prática. Ela interessa-se mais por política e fica mais informada sobre os seus direitos, e o seu raciocínio transita bem entre o local e o global, pois consegue visualizar ações nas diferentes escalas em prol da causa em que está trabalhando. Olha que interessante essas 4 curiosidades sobre o trabalho voluntário. Então percebemos o quanto ele faz bem para nós enquanto pessoa, para a sociedade, porque mostra o quanto que a gente consegue enxergar o próximo, o problema do próximo e o trabalho do próximo, certo? E agora? Vocês estão preparados para uma curiosidade que nem tanto? Vamos ver? Eu vou pôr aí na tela para vocês verem. O dia 5 de dezembro é o Dia Internacional do Voluntário, e o voluntário Fábio Cruz compartilha algumas experiências. Diz ele: quando convido pessoas para participar de algum trabalho voluntário, a pessoa se mostra estimulada. Conversamos um monte, falamos sobre o projeto, sobre a oportunidade de aprendizado, de troca e de experiência. Mas antes de finalizarmos, ela pergunta: mas o que eu ganho? Aí eu respondo: poxa, amigo, tudo o que acabamos de falar. Aí vem a resposta que gera um desânimo em mim. Não, estou falando de ganho de verdade, de grana. Onde eu ganho grana nisso tudo? Olha só, coloquei até ali para vocês verem, estou até com vergonha de uma fala dessa. Então essa é uma curiosidade que nem tanto. É interessante a gente pensar sobre o que é ser voluntário, o que é realizar um trabalho, o que é fazer um trabalho voluntário, né? Que é ajudar o próximo, fazer sem esperar nada em troca, não é verdade? Vamos conhecer uma atividade diferente. Eu trouxe um jogo para vocês agora, tá? Olhem aí. Palavras quebradas, tá? Vamos trabalhar sobre o significado que os textos trouxeram para nós. Então, assim, os textos trouxeram vários significados, vários sentidos dentro dele. E nós vamos trabalhar com algumas palavras que estavam implícitas. O que significa isso? Estavam escondidas dentro do sentido do texto, mas elas não aparecem escritas ali. Como que vai funcionar? Observem a regra aí na tela, tá? Tá escrito assim: o objetivo deste jogo é formar
todas as palavras que foram quebradas. Para fazer isso, você deve observar as dicas, pensar e usar as palavras quebradas presentes nos botões da direita para reconstruí-las. É importante observar que as palavras estão quebradas de acordo com a sua divisão silábica, tá? Então, para isso, eu usei um dicionário. Tá? Observem aí a atividade. Então eu coloquei aí para vocês uma tabela, tá? E essa tabela tem algumas dicas, tá? Então a dica número 1, dica número 2, dica número 3, tá? E ao lado dela tem a quantidade de sílabas. Então olhem lá, ó, na dica número 1, conjunto de princípios, valores e normas morais e de conduta de um indivíduo ou de um grupo social ou de uma sociedade. Essa palavrinha tem 3 sílabas, então você está olhando aí do lado direito da sua tela, várias sílabas, vários botões com sílabas. Então você vai ver qual é a palavrinha que significa conjunto de princípios, valores, normas morais de um indivíduo ou de uma sociedade, né? Então você vai olhar ali. Observem que tem sílabas com 1 letra, com 2 letras, com 3 letras, tá? Número 2, qualidade ou condição de tolerante. Paciência, 5 sílabas. E número 3, obrigatoriedade de responder pelos próprios atos, 7 sílabas. Tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês procurarem essas palavras.
E aí? Será que você conseguiu encontrar as nossas 3 palavras quebradas? Vamos corrigir? Se você não conseguiu, não tem problema, é só um treino para a gente trabalhar com a nossa ampliação vocabular. E o que significa isso? Conhecer e utilizar palavras novas da língua portuguesa. Vamos para a correção, observem aí na tela de vocês. Número 1. Conjunto de princípios, valores e normas morais e de conduta de um indivíduo ou de um grupo social ou de uma sociedade, com 3 sílabas. É a palavra ética. Número 2. Qualidade ou condição de tolerante, que tem paciência. Então, a qualidade de quem é tolerante é tolerância. E número 3, obrigatoriedade de responder pelos próprios atos, né? Isso se chama responsabilidade. Aprender um pouquinho sobre essas 3 palavras novas, tá? Então, ética é um conjunto de princípios, valores e normas morais de uma pessoa ou de um grupo, tá? Número 2, tolerância é aquele que tem paciência ou qualidade de tolerância. E responsabilidade ali no número 3 é a obrigatoriedade de responder pelos próprios atos. Isso é a nossa responsabilidade. Vamos treinar um pouquinho essas 3 palavras que nós aprendemos? Vamos lá. Então observem aí na tela de vocês. Eu vou colocar para vocês verem. Diz lá, qual ou quais palavra ou palavras e em qual das frases poderíamos substituir por uma das palavras descobertas na atividade anterior? Então as palavras são ética, tolerância e responsabilidade. Observem aí as frases. Primeira frase, letra A. O voluntário no projeto agiu com muito comprometimento ao exercer as funções designadas a ele. Letra B. A contadora de histórias teve uma postura com valores morais diante das situações presenciadas no hospital. E letra C. As pessoas internadas nos hospitais precisam ter calma para superar os desafios diários. Então, o que nós vamos fazer nessa atividade aí? Vocês estão vendo aí na tela de vocês todas as frases. Vocês vão ler as frases com cuidado e verificar se na frase da letra A, por exemplo, tem uma palavra ou algumas palavras que eu posso tirar para encaixar alguma daquelas 3 que nós aprendemos. Por exemplo, será que eu posso tirar da frase letra A funções designadas e trocar por ética, né? Então, vocês vão fazer essa reflexão. O que eu posso tirar da frase A para encaixar a palavrinha? O que eu posso tirar da frase B para encaixar outra palavrinha? E o que eu posso tirar da frase C para encaixar outra palavrinha? Mas não é necessário copiar a frase toda. O que você vai fazer lá no seu caderno? Você vai colocar a letra A, certo? Vai copiar apenas o que você vai tirar da frase, colocar um tracinho e copiar a palavra que vai se encaixar dentro daquela frase, certo? Então copia o que vai tirar e o que vai pôr apenas. Eu vou dar um tempo para vocês.
conseguiu analisar as frases e trocar alguma palavra ou alguma expressãozinha por uma palavra nova? Vamos corrigir para ver? Então, olha aí, ó, observe a tela de vocês de novo, tá? Então, agora, lá na letrinha A, eu posso tirar o comprometimento, tá? E trocar por responsabilidade. Observem que responsabilidade está no feminino, então muito trocou por muita também, tá? Lá na letra B, eu posso tirar com valores morais e trocar por ética. E lá na letra C, eu posso tirar a palavra calma e trocar por tolerância. Como que ficaram as frases agora? Letra A. O voluntário no projeto agiu com muita responsabilidade ao exercer as funções designadas a ele. Letra B. A contadora de histórias teve uma postura ética diante das situações presenciadas no hospital. E letra C. As pessoas internadas nos hospitais precisam ter tolerância para superar os desafios diários, tá? Deu para entender um pouquinho melhor como que eu vou usar essas palavrinhas novas que nós aprendemos? Ética, tolerância e responsabilidade? Vamos aprender uma palavra nova? Olha aí, observem aí na tela o jogo. Olhem lá, jogo das 3 pistas, tá? Então, vou liberar para vocês a primeira pista para a gente tentar descobrir qual é a palavrinha de 13 letras que está escondida ali no final. É uma palavra bem grande, 13 letras. Primeira pista, apoio em favor de uma causa ou de um movimento. O que será que é um apoio em favor de uma causa ou de um movimento? Que nome será que nós damos a isso? Segunda pista, sentimento de amor ou compaixão pelos necessitados ou injustiçados, que impele o indivíduo a prestar-lhes ajuda moral ou material. O que significa esse impele, né? Que nos obriga, que nos faz prestar essa ajuda moral ou material, tá? Já dá para ter uma ideia de que palavrinha nós estamos falando. Terceira pista, qualidade, característica, condição ou estado de solidário. Aí agora apareceu uma grande dica. O que será que é a qualidade ou característica ou uma condição, o estado de quem é solidário? Será que você descobriu a palavrinha? Eu espero que sim. Observem aí. A palavra é solidariedade. Já ouviu falar nessa palavra? Olhem aí no dicionário quais são os significados de solidariedade. Está aparecendo aí na tela para vocês. Então eu peguei o print de uma tela de um dicionário e coloquei para vocês o que é solidariedade. É um substantivo feminino. Observem que eu contornei ali para vocês os significados que eu usei no jogo das 3 pistas, mas ele tem outros significados também. Por exemplo, olhem ali no número 3, ligação recíproca entre 2 ou mais coisas ou pessoas que são dependentes entre si. Tá? Número 4, responsabilidade recíproca entre os membros de uma comunidade ou de uma classe ou de uma instituição. Observem que interessante, a palavrinha recíproca aparece ali em 2 momentos, né? Recíproco é troca, né? É esse movimento de trocar. Eu dou uma coisa, recebo outra coisa. Olha que interessante pensar em solidariedade. Mas, professor, o que é solidariedade? Vamos pensar em alguns exemplos. Vamos fazer agora o nosso Top 5, Top 5 ações solidárias. A dinâmica agora é a seguinte, tá? Eu vou montar com vocês uma lista aqui no nosso caderno, no meu flipchart, tá? E nós vamos discutindo se essas frases da lista são ações solidárias ou não. Se não for uma ação solidária, nós vamos descartar, você nem vai copiar no seu caderno. Mas, se for uma ação solidária, aí você copia, tá? São 5 frases, eu trouxe 6, porque uma nós vamos descartar. Vamos descobrir qual é a frase que temos que tirar fora do nosso top 5. Combinado? Vamos para a atividade do caderno, então? Nossa primeira frase diz o seguinte, ó.
Distribuição de cestas básicas. Será que isso é um ato solidário? Ajuda o próximo? Ajuda, não é? Então é sim um ato de solidariedade. Próxima ação. Acolhimento aos moradores de rua. Isso é uma ação solidária? Será que são pessoas que estão necessitadas, precisando de ajuda de alguém? Sim, né? Então vai ficar ali na nossa lista. Campanha do agasalho. Fazer uma campanha de doação de agasalhos é uma ação solidária? Ajuda o próximo? Sim, né? Se não usamos mais, não tem por que ficar guardado. Próxima ação. Utilizar vagas especiais e desrespeitar a prioridade de assentos em coletivos, em ônibus, não é? Isso é uma ação solidária? Quando nós desrespeitamos uma sinalização aonde guarda vaga para alguém que tem uma necessidade especial ou sentar num assento dentro do ônibus que é reservado a um idoso, é um ato de amor e solidariedade? Você acha que é? Não é, na verdade? Desrespeito não é solidariedade, então nós vamos excluir. Contação de histórias em hospitais e asilos. Isso é um ato de amor e solidariedade? Levar um momento de alegria para alguém é sim um ato de solidariedade. Entrega de refeições de forma gratuita. Será que é um ato de amor e solidariedade? Entregar refeições gratuitas a quem não tem o que comer? É sim. Então essa é a nossa lista, o nosso top 5 de ações solidárias. Gostaram? Agora eu vou deixar aqui para vocês um desafio para vocês fazerem quando acabar a aula. Crie mais uma ação solidária. Escreva no caderno uma ação solidária, né, que mostre que isso é um ato de amor. Combinado? E aí? Gostou de aprender um pouquinho sobre o significado de algumas palavras que estavam implícitas, escondidinhas dentro da nossa aula? Se nós pensarmos bem, toda a minha sequência, todo o trabalho que eu fiz com vocês nessa vez que eu apareci aqui com vocês dando aula, essas palavrinhas estavam escondidas. Lá no texto da Delma, sobre as histórias de Clarinha, tinha solidariedade, tinha responsabilidade, tinha ética, tinha tolerância, né? No depoimento da Roseli, da Yolanda, também falou de responsabilidade, também falou de solidariedade. Tudo isso estava implícito, tudo estava escondidinho dentro da fala dessas pessoas. Gostaram? Eu também gostei. Mas o que será que dizem algumas pessoas importantes da nossa sociedade sobre a solidariedade? Acompanhe aí na tela a leitura para vocês verem. Diz lá: o que eu faço é uma gota no meio de um oceano, mas sem ela o oceano será menor. Quem disse isso foi Madre Teresa de Calcutá, tá? Uma religiosa católica, fundadora da Congregação das Missionárias da Caridade. Não devemos contentar-nos em falar do amor para com o próximo, mas de praticá-lo. Quem disse isso foi Albert Schweitzer, que foi um filósofo e médico alemão. Permita-se rir e conhecer outros corações. Aprenda a viver. Aprenda a amar as pessoas com solidariedade. Aprenda a fazer coisas boas. Aprenda a ajudar os outros. Aprenda a viver sua própria vida. Quem disse isso foi Mário Quintana, poeta e jornalista brasileiro, tá? Olha que interessante. Quantas pessoas praticam esses atos de amor e de solidariedade? Madre Teresa de Calcutá foi uma pessoa que dedicou a sua vida para ajudar o próximo, sem ganhar nada em troca, além de muito respeito e amor, né? Muitas pessoas praticam isso no seu dia a dia. Por exemplo, eu quero trazer para vocês o Seu Jura, tá? O Seu Jura está aparecendo aí para vocês na TV. Ele vai trazer um depoimento maravilhoso sobre o que é esse ato de amor e solidariedade. Vamos acompanhar. Senhores, senhoras, eu tenho 75 anos,
moro num lar de idosos. Olha, um lugar onde o lar dos idosos é o Recanto Tarumã, e somos 107 moradores. E o negócio é o seguinte, nós não temos onde desovar as nossas histórias de vida, nossas histórias, nossas piadas, a não ser entre nós mesmos. De repente aparece um grupo de pessoas, vários grupos de pessoas, e se apresentam para nós, doando seu tempo, doando a sua boa vontade. Pois bem, há 3 anos que eu moro nesse lar de idosos, e mais ou menos nessa mesma ocasião, logo após a minha chegada, eu conheci o grupo Instituto História Viva. Veja só, me aparece um pessoal disposto a ouvir histórias minhas, dos meus amigos, e começamos a contá-las. Vocês não imaginam. Eles levaram nossas histórias, fizeram um trabalho magnífico, fizeram um trabalho de encantamento naquelas histórias, porque, segundo eles, essas histórias eram para ser contadas a crianças com neoplasia, crianças em casas de recuperação, de apoio, e isso já nos deixou felizes, contar a história. Ninguém escutava. De repente, a gente sabe que nossa história vai ser ouvida por crianças, nem o netinho da gente queria escutar, pô. Então, ficamos muito felizes com isso, muito felizes mesmo. E não terminou aí. Pouco tempo depois chegaram todos esses elementos desses grupos maravilhosos e nos trouxeram 2 coisas. Nos trouxeram desenhos que as crianças fizeram, fundamentados nas histórias que cada um de nós contou. E, melhor ainda, trouxeram as histórias recontadas para nós. Olha, maninho, desculpe, é que eu sou carioca, viu? Vocês não queiram saber a alegria que eu e meus colegas ficamos, cada um de nós, por ter esse reconhecimento de vida. Puxa, nós existíamos, passamos a existir. Então esse grupo, esse Instituto História Viva, que foi o engendrador de tudo isso, está sendo ainda, eu senti no olhar de cada um deles a alegria de estar fazendo alguma coisa maravilhosa. E você? Você pode também fazer isso. Simples. Existe um site que vocês vão tomar conhecimento, e neste site vocês procurem saber, porque talvez vocês possam ser esses elementos que vão ouvir a minha história, a história dos meus amigos, contar para as crianças e nos fazer felizes. E eu tenho certeza que você gostaria muito de fazer pessoas felizes. Faça isso. Venha para cá. Inscreva-se no Instituto História Viva. Apresente-se. É fácil, fácil, fácil. Gostaram do depoimento do seu Jurandir? Eu adorei, achei fantástico. Agora eu pergunto para vocês, você já praticou um ato de solidariedade? Você já fez o bem para alguém? Pode ser alguém próximo, pode ser alguém que você não conhece, mas ajudou de alguma forma. Pense um pouquinho, qual é essa atitude que você praticou que trouxe o bem para uma outra pessoa? Às vezes pode ser um bem bem pequenininho, mas que faz grande diferença, que modifica o dia daquela pessoa. Pense sobre isso. Você já fez o bem para alguém? Lembra que eu deixei um desafio? Criar mais uma ação solidária lá no nosso Top 5? Pense sobre isso. Será que você já praticou o bem para alguma pessoa? Se você ainda não praticou, está na hora de começar, né? É isso que vai modificar o nosso planeta. É hora da gente começar a fazer o bem para as pessoas. Combinado? Agora eu quero agradecer
a vocês por terem ficado comigo todo esse tempo, mas também quero agradecer especialmente a algumas pessoas. Observe essas pessoas aí na tela. Quero agradecer a nossa escritora Delma Maria, que trouxe histórias maravilhosas para a nossa sequência. Quero agradecer a Roseli Bassi, primeiro pelo trabalho maravilhoso que desenvolve no Instituto História Viva e por dar os depoimentos para nós. Quero agradecer o seu Jurandir Monsores, o seu Jura, tá? Que trouxe esse depoimento tão emocionante agora no final para nós. Além de agradecer também a médica Yolanda, tá? Que não apareceu ali, mas ela também participou da nossa aula. E também a algumas crianças pequenos brilhantes que participaram da nossa aula. Observem aí. O João Vitor de Souza Rosa, Antônio Henrique Rodrigues, Matheus Mendes Vargas, Pietro Vitti Cardoso, Ana Júlia Sobreira de Oliveira, Luan Gabriel Perussulo Sauim, Luna Eduarda Toledo, estudantes esses da Escola Municipal Professora América Saboia, Sei Monteiro Lobato e Escola Municipal Joaquim Távora. Essas crianças nos ajudaram proporcionando aquele texto de entrevista. Eles entrevistaram a nossa escritora Delma. Quero agradecer também Ana Heloíse Pereira Moraes, Gilson Ricardo Schinemann da Silva, Vitor Hugo Schinemann da Silva, Rebeca Vitória da Costa Lemos e Alexia Carminati de Oliveira, estudantes que trouxeram as suas opiniões sobre o nosso trabalho com a solidariedade. Alunos esses da Escola Municipal Mansur Guérios, Escola Municipal Dom Bosco, Escola Municipal Nossa Senhora da Luz dos Pinhais e Escola Municipal Promorar Barigui, tá? A todas essas pessoas e a vocês que ficaram aí e aprenderam um pouquinho mais sobre atos de amor, de solidariedade, de responsabilidade, tá? Eu quero deixar com vocês aí todo o meu amor e todo o meu apoio, tá? Eu estou me despedindo hoje de vocês. A professora Alessandra tá vindo aí com uma sequência nova, diferente, gostosa de a gente aprender, tá bom? Então é isso. Eu fico por aqui, sem esquecer de se cuidar, de se proteger, proteger quem você ama, proteger quem você acolhe, certo? Então, um grande abraço, um beijo, não esquecendo de ser gentil sempre. Tchau!